Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Álgebra linear dos professores Hoffman e Kunze. Mais uma bela obra de álgebra linear que eu trago para você aqui. Uma resenha, sugestões, minhas impressões pessoais sobre esta bela área do conhecimento matemático. Então vamos lá. Este meu livro foi comprado na cidade de São Paulo em março de 2002. Na oportunidade eu estava prestes a concluir meu mestrado na Universidade de Campinas, na Unicamp. Sempre que eu podia, eu ia até São Paulo e garimpava esses livros nos sebos dessa bela cidade. Está um pouco danificado aqui pela ação do tempo, pelo manuseio, né? Mas nada que um bom reparo deixe ele em melhores condições, né? Então vamos ao que interessa. Aqui alguns dados de editoração, Universidade de São Paulo. Álgebra linear dos professores Kenneth Hoffman e Ray Kunze. O professor Kenneth Hoffman foi professor no MIT, Massachusetts Institute of Technology, e o professor Ray Kunze foi professor na Washington University, em St. Louis. A tradução para o português foi feita pelo professor Adalberto Panobianco Bergamasco, e foi publicado pela editora da Universidade de São Paulo, na época chamada editora Polígono. Não sei se ainda tem esse nome. Caso você saiba, deixa aí nos comentários e a gente segue trocando uma ideia sobre essa temática aqui. O título original, Linear Algebra e os direitos autorais, de 1961. Tá? Outros dados referentes a esse texto, bem como outras informações relacionadas, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Tá? Confere aí, que tem coisa bem legal. Antes de falar um pouco sobre o prefácio, pessoal, eu vou falar aqui dos capítulos. Eu vou mostrar aqui os capítulos, né? São 9 capítulos, começando por equações lineares e vai até formas bilineares. Aqui tem um apêndice, olha que legal, né? Tem uma bibliografia. Por que eu digo olha que legal? Porque os livros anteriores que eu já resenhei aqui, como por exemplo o livro do professor Sheldon Axler, do Serge Lang, não trazem bibliografias, tá? Confere lá. Mas o fato de não ter uma bibliografia de forma explícita, isso não tira o mérito dos textos, tá? Tanto que eu trouxe aqui para resenhar para vocês. O prefácio, pessoal, sempre digo aos meus alunos, é um momento importante que os autores têm de mostrar para você a obra deles. Eu sempre sugiro e indico que leiam o prefácio dos livros, tá? É muito importante. Como eu falei, é uma oportunidade que os autores têm de mostrar detalhes do texto que eles construíram, que eles elaboraram, né? Esse prefácio aqui em particular eu divido ele em duas partes. A segunda parte, que começa bem aqui nesse parágrafo, ele fala do que vai tratar cada capítulo. Tá? O capítulo 1 trata de sistemas de equações lineares e sua resolução por meio de operações elementares, etc. e assim por diante. Tá? E no final ele faz os agradecimentos aqui às pessoas pertinentes. Tá? Essa primeira parte aqui eu achei bem interessante. Aqui no segundo capítulo ele diz assim: concessão alguma se faz ao fato de a maioria dos alunos não estar interessada primordialmente em matemática. Isso porque acreditamos que um curso de matemática não deveria fornecer aos estudantes de ciências ou engenharia um amontoado de métodos, olha só que legal, e sim proporcionar a eles uma compreensão dos conceitos matemáticos fundamentais. Ou seja, eles estão dizendo para você o seguinte: eles não vão dar mole para você no estudo da álgebra linear, pelo menos nesse texto dele, tá? Por quê? Porque eles acreditam que antes das metodologias e técnicas para você resolver os problemas, você tem que entender a teoria, né? Então tem um nível de abstração que a álgebra exige e que você, estudante, tem que se dedicar para entender bem isso, tá? Então aqui ele segue falando sobre algumas impressões pessoais que eles têm em relação aos estudantes, e aqui ele fala dos exercícios que estão linkados com a teoria, uma quantidade muito grande de exercícios, né, em torno de 500 exercícios. Então é um livro muito bem construído, tá? Então vamos lá, aqui no sumário, né, como eu já falei, equações lineares, espaços vetoriais e assim por diante. Esse primeiro capítulo, pessoal, ele está muito bem contextualizado porque ele explora bem aquelas propriedades elementares sobre as linhas de uma matriz. Isso é muito importante quando a gente vai fazer decomposição de matrizes, que culmina, por exemplo, na inversibilidade de matriz que ele trata aqui no capítulo, na página 24. Portanto, a inserção desse capítulo aqui de equações lineares, que eu chamaria de sistemas lineares, é muito importante porque ele traz para você
uma parte de decomposição matricial baseado no que é conhecido como as operações elementares sobre as linhas de uma matriz. Ele também vai tratar da matriz reduzida à forma escada, onde você resolve sistemas lineares, tá? Em espaços vetoriais, ele aborda os espaços vetoriais, subespaços, bases de dimensão, coordenadas. Olha só, resumo de linha equivalência que está linkado com o capítulo 1, tá? Então, está muito bem localizado, muito bem contextualizado e linkado com o capítulo 2. No capítulo 3, ele traz transformações lineares. No capítulo 4, polinômios, 5 determinantes. Capítulo 6, decomposições em somas diretas invariantes, que já trata de importantes teoremas e propriedades a respeito dos subespaços vetoriais, tá? Aqui, dentro do capítulo 6, ele já traz os tópicos de decomposição em termos de valores característicos e vetores característicos, operadores diagonalizáveis. Eu até destaquei aqui, ó, página 184. Vamos dar um pulo lá para ver do que se trata. Certamente você já deve ter uma ideia do que eu estou falando, né? Aqui tem algumas manchas, né? 184. Olha só, esse importante teorema bem aqui, ó, tá? Operadores diagonalizáveis. Você já tem um operador linear sobre o espaço V de dimensão finita. Dizemos que T é diagonalizável, veja que está destacado em negrito, né? Diagonalizável se existe uma base de V formada por vetores característicos de T. Ou seja, para quem já estudou um pouco de álgebra linear, sabe que se você consegue determinar uma base de autovetores, o teu operador é diagonalizável, né? Então isso é muito importante em termos de decomposição de transformações, bem como de matrizes. E o capítulo 7 aqui ele já inicia a parte de decomposição de uma forma um pouco mais teórica, ele traz as formas racional e de Jordan. O capítulo 8 não deveria faltar, que é os espaços com produto interno, né, em que tem uma abordagem geométrica. E no capítulo 9 as formas bilineares, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no primeiro capítulo, que ele traz aqui as definições de corpo que você vai usar, né, que isso é muito importante. Espaços vetoriais sobre o corpo, sistemas de equações lineares. Aqui, olha, um teorema que sistemas equivalentes de equações lineares têm exatamente as mesmas soluções. Aqui ele já vem para os exercícios, uma parte muito técnica, né? Nada muito conceitual em termos de teoria. Aqui ele vem matrizes de operações elementares sobre linhas, é muito importante. Aqui ele traz as operações elementares sobre as linhas de uma matriz. E como eu falei, pessoal, nesse capítulo 1 ele explora bem as propriedades das conhecidas matrizes elementares, que vai culminar na inversibilidade de matrizes, tá? Então, é muito importante o entendimento desse capítulo. Ele sempre traz os exercícios propostos em que ele resolve, mostrando a conexão com a teoria que ele está tratando, tá? Olha só, mais exercícios, um livro muito bem escrito, tradução muito bem feita, impecável. Matrizes linha reduzida à forma em escada, tá? Com notações muito bem colocadas, muito bem compreensíveis. Aqui um teorema, olha, esse importante teorema para quem já viu. Se A é uma matriz M por N e o M é menor do que N, então o sistema homogêneo de equações lineares já admite uma solução não trivial, né? Ou seja, são aqueles sistemas em que você tem mais variáveis do que equações, né? Sempre vai ter uma solução não nula que vai gerar um subespaço vetorial, tá? Aqui os exercícios dessa parte, tudo muito bem escrito. Multiplicação de matrizes, ele delineia bem sobre essas propriedades. Aqui, ó, um outro teorema sobre a parte de matrizes também. Matrizes inversíveis aqui, ó, tudo muito bem linkado com a teoria de matrizes elementares, né? E aqui os exercícios, né? Inclusive alguns exercícios aqui destacados, esticados, que certamente eu devo ter trabalhado em cima deles, né? Aqui a parte de espaços vetoriais, ele traz exemplos clássicos de conjuntos que são espaços vetoriais, os espaços das ênoplas sobre um corpo, né, Fn, o espaço das matrizes de ordem M por N sobre o corpo F, o espaço das funções de um conjunto em um corpo, né, que são funções, com as operações usuais de soma e multiplicação por escalar,
o espaço das funções polinomiais sobre um corpo F. Explora muito bem esses exemplos, olha, traz as combinações lineares, a soma de vetores, né, pela regra do paralelogramo, e aqui ele vem com os exercícios, tá, olha, subespaços e assim por diante, tá, pessoal? Um livro muito bem escrito, muito bem traduzido, porém, eu quero recomendar para você o seguinte, preste bem atenção no que eu vou dizer. Ele não é um livro para iniciantes, tá? Ele não é um livro para iniciantes. É importante que, caso você esteja na condição de iniciante dentro da álgebra linear, você agregue esse livro a livros que tenham um grau de dificuldade ou um grau mais acessível para iniciantes, tá? Esse aqui já é um livro um pouco, essa é a minha impressão pessoal, tá? Um pouco avançado para quem está na condição de iniciantes. Um livro para iniciantes, como eu já resenhei aqui no canal, o livro de álgebra linear do professor Strenbruch, do professor Vintelli, o próprio livro do professor Sheldon Axler, que é Álgebra Linear Feito Certo, eu considero também um livro muito bom para iniciantes. Mas veja, por mais que eu diga que ele não é um livro-texto, este aqui não é um livro-texto para iniciantes, não significa que você vai relegar esse texto para outro momento, tá? Eu recomendo que você estude nele também, desde que você tenha um outro livro ali paralelo que você faça comparações para poder entender bem. Consulte seu professor, consulte seus colegas que já têm um pouco mais de experiência no trato dessa disciplina, tá? Então, resumindo, não é um livro para iniciantes, mas você, na condição de iniciante, pode muito bem estudar nele, desde que muito bem orientado e com algum outro livro que possa ajudar você no entendimento de todos os conceitos que tem aqui, tá? Agora vamos lá para as referências bibliográficas que ele usou, né? Aqui um índice alfabético, olha só a bibliografia, tá? O livro do professor Albert, Álgebra Moderna Superior, particularmente não conheço esse texto, se você conhece, deixa aí nos comentários. Esse livro, excelente texto do professor Birkhoff MacLean, A Survey of Modern Algebra. Não poderia faltar o livro do professor Paul Halmos, Espaços Vetoriais de Dimensão Finita. Inclusive, esses dois textos aqui do professor Birkhoff MacLean e do professor Halmos são livros que possuem uma pequena resenha no livro do professor Elon Lages Lima sobre álgebra linear, tá? Confere lá no livro dele que ele coloca esses dois textos aqui nas referências dele. O livro do professor Jacobson, Lectures in Abstract Algebra, o livro do professor Sherry Sperney, eu particularmente não conheço esse texto, e Modern Algebra do professor Van der Waarden, acredito que essa seja a pronúncia. Esse aqui eu conheço esse texto. Não muito em detalhes, mas superficialmente eu já olhei esse texto bem aqui. Então é isso, pessoal, tá aqui mais um texto que eu trago uma pequena resenha, uma pequena contribuição para você no seu estudo em álgebra linear. É um livro, é um texto muito bem escrito, um texto clássico, e não é um texto para iniciantes, tá? Mas não significa que você, na condição de iniciante de álgebra linear, não possa estudá-lo, tá? Eu não estou dizendo que você não tem que estudar nele. Mas, caso você seja iniciante, peça a orientação do seu professor, agregue outros livros como o que eu já falei aqui para você, que você certamente vai ter sucesso no estudo de álgebra linear. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa resenha, deixe seu like, faça seus comentários. Se você não é inscrito, se inscreva. Isso é muito importante para o crescimento aqui no canal e o nosso engajamento. Um grande abraço e até a próxima resenha.